Então, a gente vai falar sobre matar pessoas. Oi? É um livro de ficção? Um filme do James Bond? Não, em um culto. Satânico? Não, em nome de Deus. Hades? Não, o Deus tradicional mesmo. Pera, como assim? Por quê? Não importa. Um pastor em uma pregação vai dizer que não é possível um crente aplaudir um casamento homoafetivo. Ah, até aí ok, tem muito casamento que eu mesmo não aplaudi e nem era homoafetivo. O casamento da Cicarelli com o Ronaldo Fenômeno mesmo durou menos de 3 meses e a gente já sabia que ia dar ruim, né? Mas ele não vai parar por aí. Ele vai dizer que agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer não, pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que não posso, agora está com vocês. Pera, então ele tá dizendo que ele tá falando que tem que parar e resetar? Isso, mas que Deus vai dizer, Deus, já meti esse arco-íris aí. Exatamente. Então ele tá admitindo que os gays são obra de Deus, que Deus colocou aqui, correto? Tá, sim. E ele também vai dizer que Deus disse que se pudesse matava tudo e começava de novo, correto? Quando exatamente? Quando exatamente o quê? Quando exatamente Deus disse isso? Que se pudesse matava tudo e começava de novo? Não importa. Claro que importa, se ele se baseia na Bíblia, Deus tem que ter dito isso lá, né? Com essas palavras, inclusive, é uma citação, então tem que ser assim. Na Bíblia ele não disse isso não, até porque naquela época os gays nem usavam arco-íris como símbolo. Bom, então a menos que Deus tenha aparecido diretamente para esse cara, ele tá inventando, né? É ele quem tá dizendo isso tudo aí, né? Que tem que matar tudo e tal. Não importa. E ele tá dizendo que agora tá com vocês. Quer dizer que é pra gente matar os LGBTQIA+? Exatamente. Então ele tá dizendo que Deus erra, né? Porque Deus falou que criou e que mataria tudo pra começar de novo. Pelo que ele falou, sim. E ele ainda tá dizendo que Deus tá meio que tirando o corpo fora. Fiz merda aí, mas não vou matar mais ninguém não. Vocês que resolvam o problema agora. Ele está dizendo que Deus está arrumando cúmplice para cometer um crime. É o que ele disse. Porque ele está dizendo que Deus não sabia que teriam tantos gays, que se ele soubesse ele não tinha prometido não matar mais gente. Tipo isso. Então na visão desse cara, Deus também não é onisciente, né? Porque ele não sabia o que ia virar. Ele colocou os gays aqui, mas achou que ia dar uns 10, 15, agora tem gay demais, passou do ponto. Vai ver, Deus não previu a Beyoncé, né? Faz sentido. E agora, para esse cara, Deus não só erra, como se arrepende das coisas que fala também. Ele se arrependeu de falar que não ia matar. Tipo isso. E isso porque tem assassino, estuprador, pedófilo, mas Deus está arrependido pela parte dos gays. Sobre esses outros o pastor não falou nada não. Agora, se nada disso tá na Bíblia porque são coisas atuais, ninguém jamais vai acreditar que logo esse cara seria o escolhido de Deus para falar com ele, né? Não mesmo, esse aí toda semana fala alguma coisa e depois diz que foi mal compreendido. Pois é, acho que Deus escolheria alguém que sabe falar, né? A ideia é se fazer entender, a menos que Deus esteja querendo justamente fazer um enigma, né? A Terra é um grande escape room em que a gente precisa decifrar mensagens em código para poder sair. É possível, mas não importa. Até porque outro dia ele já disse que Deus odiava o mês do orgulho LGBTQIA+, que nem existia na época da Bíblia. Não importa. Já mentiu também sobre uma decisão do TSE. Não é exatamente uma pessoa confiável então, né? Não. Porque se ele está dizendo que Deus disse isso, mas Deus não disse nada disso, é ele que está dizendo isso tudo, né? Talvez, mas ele vai se defender. Ele ou Deus? Porque se Deus que disse, Deus que tinha que se defender, né? Agora, além de pastor, é advogado de defesa de Deus. Eu lembro do filme Advogado do Diabo. Agora a sequência Advogado de Deus eu não lembro de ter visto não. É com Al Pacino também? E ele ainda completa: você não pegou o que eu disse tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Tá brincando de pega-pega nessa porra? Sacode uns 4 do seu lado e fala: vamos pra cima. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso logo depois de dizer que Deus teria dito que se ele pudesse matava tudo e começava de novo. Exatamente, entendi. Mas ele vai dizer que foi mal interpretado. Mas coincidência demais deixa de ser coincidência. A pessoa que sempre é mal interpretada talvez não esteja sendo mal interpretada, né? Ele vai dizer que nunca será sobre matar pessoas. Deus nos livre desse terrível pecado, violência ou discriminação. Mas isso é o exato oposto do que ele disse que Deus disse. Não importa. Porque ele poderia tentar se defender dizendo que é pra matar todo mundo mesmo, né? Aí ok, tipo, literalmente todo mundo. Que
porque aí daria para dizer que não é preconceito. Inclusive, se fosse o caso, ele podia ser o primeiro, então, para dar um exemplo, né? Ele ainda fala contra drag queens que estariam entrando em salas de aula querendo ensinar sexualidade para as nossas crianças, querendo ensinar crianças a escolherem a ser o que elas quiserem. Que colégio é esse que ele tá frequentando, gente? Não, talvez se tivesse estudado direito na época certa, não tava aí agora falando bosta, né? Que colégio é esse, cheio de drag queen? É o Marisa Dom Silvério? É o colégio Anchiepa? Só que dessa vez o Ministério Público vai investigar as falas dele por homotransfobia. A anterior foi só homofobia, agora já é homotransfobia. Até o fim do ano ele alcança o preconceito com todas as letras da sigla, né? Nesse ritmo, até outubro dá. Verdade. Mas se for preso, com certeza vão falar que é perseguição religiosa. Pode ser isso que ele quer, inclusive. Quero ver ele falar que está sendo perseguido quando estiver na cadeia. Um lugar famoso pela masculinidade em excesso, mas por ter também homens sendo enrabados por outros homens, ainda que seja estranho analisar se isso configura homossexualidade ou só falta de opção. Não importa. Ele vai dizer que estava citando a Bíblia quando Deus, a partir do dilúvio, destrói toda a humanidade pela promiscuidade sexual e libertinagem. Mas ele não falou nada disso, né? Não importa, só fico tranquilo que ninguém aprovaria uma ideia dessa, nenhum religioso de verdade cairia num papo furado desse.